Salve rapaziada, beleza? Juninho Brejão aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar refazendo a final de como foi o SS Vancouver, que aconteceu nesse final de semana agora, enquanto ocorria o nosso Regional de São Paulo. E alguns pontos a se falar antes de eu mostrar como que foi essa final. O Trif, né, foi campeão com o Yumi. Eu acho que foi uma boa call dos jogadores de Yumi nesse torneio. Por quê? Tanto que eu fiz até um vídeo preparatório para o Regionals, não sei se você viu, e falei que para mim lá o Vanquish e o Dragotail estavam melhor posicionados do que o Yumi. Mas porque pro Regional, e realmente foi, tanto que o Dragotail foi o campeão com o Urias, que ontem, se você não viu, saiu a deck profile dele, como ele usou o deck, por conta que eu imaginava que muitas pessoas aqui já estariam com decks antigos ainda, ou com alguns decks diferentes, e isso faz que o Dragotail e o Vanquish tenham uma match melhor, por exemplo, contra Malice e Mitsurugi. Já nesse ACS a gente viu aqui que a performance do Vanquish dentro do suíço foi o melhor deck. E como o Yumi ele é o deck que tem uma melhor match contra esse deck, foi muito bom e o Trif acabou se consagrando campeão. Então acho que foi um deck muito bom para esse torneio, por conta do quanto o Vanquish estava presente aqui no top 32, podemos ver que teve bastante. E por conta disso o Yumi foi campeão na mão do Trif aí, que já vem jogando há um tempo. E vou depois mostrar o deck profile, a decklist que ele usou também. E vou comentar agora sobre esse jogo. Esse jogo, o jogador de Vanquish Soul, ele começou, tá? Ele ganhou no dado, e a primeira ação do turno dele foi ativar Stake Your Soul para Ash Blossom. O Trif deixou resolver, ele não tinha uma carta para negar e essa interação, essa ativação, e ele trouxe o Dialong. Na resolução ele deu o efeito Dialong para revelar Ash e o Razen e adicionar Holy Su. Ele adicionou Holy Su com o efeito do Dialong. Logo depois ele deu o efeito da Holy Su revelando o Razen para entrar especial. Aí ele deu o Normal Summon do Razen e adicionou a Mad Love. Aqui ele decidiu tentar dar o FTK da Ice Smasher. Cara, é um FTK que eu não gosto tanto eu joguei esse regional de Vanquish Soul. Eu fiz X2, fiquei em 10º lugar desse regional de São Paulo. Tem algumas coisas que eu gostei do deck, mas o meu deck estava bem parecido com o deck que foi campeão aqui. Hoje eu não usei as spell e eu cortei o máximo de brick possível. E mesmo assim o deck brincou bastante, foi por isso que eu gostei bastante do deck. Mas mesmo nos jogos que eu ganhei, que foram 6, em nenhum eu fiz o Dice Smash. Eu acho que ele se abre para muita interação. Por exemplo, aqui no caso, que a aproximação dele foi o Dice Smasher, fora que pode acontecer o que aconteceu, né? Que o jogador que ficou em segundo lugar, o Cassim Hakim, ele deu o efeito do Dice Smasher e tirou 5 no total. O Trif tirou 5, ele tirou 12. E em resposta ao efeito do Dice Smasher, o Trif ativou uma Ogre. Então, mesmo que ele tirasse, por exemplo assim, porque 5 e 12, mesmo que ele aumentasse para 7, um desses dois dados, ele não conseguiria bater, eu acho que 12. Porque um provavelmente foi 3 e o outro foi 2. Então, ele muito dificilmente. E aí ele tomou uma Ogre, o que impossibilitou dele poder usar o efeito também. Cara, e agora ele perdeu o jogo. Ele fez o Link 1 e passou o turno e não tinha o que fazer. Porque agora ele não pode tirar efeito de monstro, o Vanquish poderia jogar no turno dele e passou o turno assim. Já o Trif, ele não estava com uma mão tão boa. A gente vendo aqui, ele comprou Top Trauma Impermanence,
tinha só uma engage jogada e tinha os 2 campos na mão. Aqui, se ele tivesse só jogado, ele teria provavelmente ganhado. Aí o Triff ativou a engage e o jogador quitou. Então aqui foi como aconteceu esse Game 1, tá? Que o Triff ganhou. E agora eu vou mostrar para vocês como aconteceu o Game 2. E agora mostrando o Game 2 para vocês, o Hakim começou novamente o game. Ele começou ativando a rota. O Triff ele deu enchain uma Ash Blossom e foi respondido pela uma Khaled do Hakim. Então ele adicionou o Raising para a mão. Esse aqui. E deu normal summon do Raising. E efeito. O Triff ele respondeu dando uma Purge, onde não pôde adicionar a outra carta que provavelmente o Hakim precisava. E ele continuou dando efeito do Borg para voltar para a mão, o Raising e especial do Borg. Aí ele tentou dar efeito do Borg revelando um Joku da mão, então provavelmente ele não tinha outro level 5 para dar especial, porque logo depois ele tomou uma Impermanence do Triff para não comprar e passou o turno. Esse foi o turno do Hakim. Logo depois o Hakim ele decidiu por setar uma trap ou spell e passou o turno. Interessante que ele não fez o link 1, ele não tentou continuar e passou o turno pro Triff. O Triff comprou um Purulha e ele já tinha uma Purge na mão. O jogador Hakim tentou dar efeito para dar draw do Borg, revelando o Joku novamente. O Triff deu outra Purge na mão, onde negou e destruiu o Borg. Então aqui ele perdeu o único bicho que ele tinha. E aí o Triff deu o normal summon do Cupsin. E aqui, cara, o jogo já estava muito ruim pro Hakim, porque a gente sabe que o Vanquish Soul não usa Impermanence, basicamente essas outras cartas, o que provavelmente podia ser uma trap, que é onde ele só tinha 2 atributos na mão, se fosse essa trap. Então já chegou um cenário que estava bem ruim para pro jogador Hakim. Aqui o Triff ele adicionou a Surprise, fez Link 1, deu efeito do Snatch, colocou o campo Minion aqui no ativo, e aí ele continuou jogando, dando efeito do Minion, rebornando o Cupsin, fez summon do... aqui, rapaz, tudo igual esse bicho, do Cupsin e do Extra, deu efeito para adicionar, ele adicionou o Lolipo e o Cookie, descartou o Purulha, que foi o top draw dele. Aqui ele continuou a jogada dando especial do Snatch, enviando... ele fez isso, Snatch, enviando o Cupsi pro Grave. Aqui ele deu especial do Lolipo da mão, deu efeito do Lolipo do Extra Deck, dando especial de 2 do cemitério, deu especial do Cookie da sua mão e foi Battle Phase, encerrando essa partida e se consagrando campeão do ESS Vancouver. Aqui podemos ver um pouco das vantagens do Yuumi, por exemplo, comparado ao Vanquish, que ele de certa maneira não estava ruim, o jogo é uma boa carta, ele tinha Khaled, então ele chegou a acesso ao Raising, mas o problema é que ele precisa de muitas cartas combinadas para conseguir. E no turno 1 ele foi punido por tentar fazer o FTK do Vanquish Soul, né? o Dice Smasher. Aqui eu estou mostrando para vocês agora qual foi a lista que o Triff usou para ser campeão.
ele usou essa lista aqui, tá? Com bastante hand trap, ele não adquiriu aquela abordagem de board breaker e deu muito certo, ele se consagrou campeão. Eu acho que uma lista não tão diferente, mas muito boa. Ele teve esse metacall que o Dragotail seria bem relevante, tanto que ele estava usando o Zetalice no side deck. Eu acho que isso é uma carta boa, conforme você está vendo que o Dragotail está crescendo bastante de popularidade e de rendimento também. No começo lançou ali como se ele fosse o pior deck, e hoje de resultado, tudo bem que o Mega levou um ICS agora. Então, o meu filho estava gritando aqui atrás, deu uma pausa. Então aqui, eu acho que essa é uma ótima decklist. Ele respeitou os decks antigos como Malice, que com certeza é um deck que ainda continua sendo um problema. Eu acho que assim que a Konami trazer essa banlist no final do mês, banindo esses decks antigos, isso vai melhorar bastante nesse quesito. Tá? Porque, por exemplo, essa lance aqui a gente tem que manter esse espaço, porque se a gente pega o Maris tomar full board, é impossível quebrar a mesa do Maris. Mas como esse torneio do SS Vancouver foi um torneio que o pessoal teve uma popularidade maior no Vanquish Soul, esse deck ele veio matando muito o Vanquish Soul. Ele tem uma vantagem já de não trigar enquanto ele está com bano, então meio que o cara ele acaba não conseguindo ligar a Izuna, que você perde uma puta interação. A Izuna é uma carta muito forte, tá? Então essa aqui foi a decklist do Trif, a decklist que ele usou. Deixa eu só dar uma diminuída aqui para mostrar o side deck, o extra. Pronto, esse é o extra deck que ele usou. Foi bem standard. Na verdade, a única coisa que está diferente, acabei esquecendo de trocar aqui. Agora sim voltou aqui na decklist do Trif. Estou mostrando agora o extra deck. A única coisa que foi um pouco diferente, ele usou o Typhon. Ele não estava usando a Elix Spider, não estava usando o Cross Chip. Então, o Tatsi, dependendo muito da jogada ali, podia ser muito eficaz contra ele. Depois eu vou fazer um vídeo analisando as outras decklists do formato, se o pessoal estava usando, não estava, porque o Contatsi ele veio com uma popularidade bem alta quando o pessoal começou a jogar de Yumi, e era uma carta que resolvia muito ali. O cara não conseguia fazer muita coisa, porque se ele começava de obediência, ele ficava blocado e passava sem fazer nada. Se ele começava a fazer uma SP, mas depois não conseguia continuar jogando. Mas aí depois que o pessoal foi se adaptando, a maioria colocou o Cross Chip no extra deck, o Contatsi meio que foi sendo no side deck. Então ele fez essa leitura de jogo e jogou sem o Cross Chip no side. No side não, perdão, no extra. Então aqui foi a lista que ele foi campeão. E agora eu vou mostrar para vocês a lista do segundo lugar, o Hakim. Essa lista dele eu gosto bastante. Eu usei uma bem parecida, eu usei uma no regional agora de São Paulo. O que muda as alterações, que eu estava usando apenas um Phantasmane no main deck, ele usou dois, um Nibiru. Eu usava essas duas cartas no side deck, mas ele usou no main deck. Foi muito boa essa lista, tanto que ele conseguiu chegar na final, acabou perdendo, infelizmente. Eu acho que a maior diferença dessa decklist é que ele usou esses três extravagância no lugar, diminuiu bastante o Joku e não estava usando as spells, né? Eu acho que a leitura das spells é algo que já tinha que estar sendo feita. O maior problema do deck é a questão de quando você não tem os atributos. Por mais que as spells eram muito fortes, não compensa você rodar no deck, porque vai ser mais um brick. Você jogando no turno do cara, não vai ser uma carta que vai te ajudar, não vai ser um atributo que você vai poder revelar. Então não é uma carta que compense tanto você utilizar ela. Mas no caso dele, ele trocou por 3 extravagâncias para melhorar um pouco da consistência do deck, comprando mais carta. Mas eu acho que foi uma boa decklist. Ele usou Shifter no side, ele estava se preparando para jogar contra Mitsurugi, usando os draws no side, optou por não usar Lancia. Eu acho que esse deck aqui tem um pouco de vantagem, consegue jogar bem contra Malice por conta de conseguir tirar os bichos dele sem poder trigar, por exemplo, a Dormouse, que é o principal bicho. Então eu acho que isso dá um pouco de opção dele tirar esse possível lance do side deck. E ele usou
não usou o pack inteiro do Nest, por conta que, como ele estava usando extravagância, ele optou por deixar duas cartas das mais relevantes ali para ele, na situação. E aumentar o Rock, né? Que eu acho que é o mais diferente aqui na decklist dele. Pô, esse foi como aconteceu a final agora do SS Vancouver. O Trivi se consagrou campeão. E a decklist dos dois. Tá? Vai sair vídeo provavelmente a semana, todos os vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Todos os dias, né? Espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like, compartilha. E é isso aí, rapaziada.